Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, gente, eu trago essa bolsa. Olha só que desenho maravilhoso. Vou puxar aqui, ó, para vocês olharem bem de pertinho. E apesar de ter um desenho assim que parece ser complicado, ele é super fácil de fazer, tá? E essa bolsa eu vou dar o nome de Graziele, que é o nome da minha segunda sobrinha. Eu tenho três. Fiz aí a bolsa Gisele, essa é Graziele. E eu espero muito que vocês gostem do vídeo. Essa bolsa, gente, eu não consegui pesar novamente, tá? Já é a segunda bolsa que eu não consigo pesar. Mas eu tenho uma base assim, olhando pelas outras que eu fiz, ela fica ali em torno de 320 a 350 gramas. Esse barbante que eu estou usando é o barbante da Fitcom, né? Ele tem um brilho maravilhoso, olha. É um fio macio, um fio de alta qualidade, muito boa qualidade, tá? É uma peça que fica linda. Pessoalmente, você olhando para a peça, fica maravilhosa. Parece um fio assim, mais assim, tipo enceradinho. E ele é um fio que ele tem 8 fios, mas você pode usar ali o fio 6, se você não for trabalhar com ele, for usar um outro material, pode trabalhar ali o barbante fio 6 ou barbante 8, que vai dar na mesma. Eu usei ele, usei a agulha 3,5, tá? Ele ficou assim, gente, ó, a largura ficou com 31 centímetros de largura e ficou com 27 centímetros de altura. A alça dela ficou com 70 centímetros ou 52 carreiras que eu fiz. A alça é assim, olha, que linda essa alça. Usei também ali, para fechar, eu usei um botão de imã. E para esconder ali aquela partezinha do imã, da parte de cima, eu coloquei a minha etiqueta. Mas você pode colocar um botão normal, tá bom? O vídeo de hoje é esse. Se você gostou, deixa aí aquele joinha, curta, compartilhe e me siga também lá no Instagram, viu, gente? E então é isso, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Bom, pessoal, o trabalho de hoje vai ser feito com múltiplos de 7. Então, para esse trabalho aí, com as medidas que eu passei no começo para vocês, vai ser feito com 21 correntinhas. Então, você faz aí, ó, um cordãozinho com 21 correntinhas, ok? Hoje eu vou trabalhar com o dedo assim, ó, porque eu cortei o dedo. Então, ó, feito aqui as 21 correntinhas, você vai fazer mais 2 correntinhas, laça, pula essas 2 correntinhas que você fez, olha, 1, 2, pula a terceira, vem na 4ª correntinha e coloca ponto alto. E vamos preencher cada correntinha que nós fizemos, nós vamos colocar um ponto alto. Dessa forma, gente, um ponto alto para cada correntinha. No final aqui, depois que você preencher todas as correntinhas, para você ter certeza que deu aí os 21 pontos, você começa contando, ó, a partir dessa aqui, ó, dessas correntinhas aqui que nós fizemos primeiro, a partir daqui você conta 1, 2, 3, 4 e vê se bateu as 21 certinho, tá bom? Então, eu vou preencher os meus e já volto. Pronto, feito aqui, ó, preencheu todas as correntinhas. Vamos fazer aqui, ó, 2 correntinhas pra gente fazer a parte oval. Feitas as 2 correntinhas, essas 2 correntinhas faz parte dessa parte reta. Então, aqui dentro, olha, desse espacinho, nós vamos colocar 7 pontos altos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Feitos 7 pontos, eu vou colocar mais um aqui dentro junto com esse ponto. E esse último pontinho que eu coloquei aqui, ele igual esse aqui, ó, ele faz parte da parte reta, ok? Feito isso, nós vamos fazer um ponto alto para cada um desses pontos aqui da parte reta, desde o primeiro, tá? Sem pular nenhum ponto, vamos fazer um ponto para cada um ponto da parte reta, até o último ponto. Chegando aqui, olha, gente, no último ponto, eu fiz aqui um ponto em cima dele. E agora, dentro dele aqui, ó,
no espacinho aqui, eu vou fazer os 7 pontos altos, que é o do que a gente vai colocar aumento. Então, são 7 pontos que a gente põe aumento. Então, contando daqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Feitos 7, eu vou colocar mais um que é referente a esse ponto deitado que a gente trabalhou. Aqui, o 8º ponto aqui dentro. Agora, eu vou trabalhar um ponto para cada ponto aqui, até onde nós começamos aqui, tá? Um ponto na parte reta aqui, um ponto para cada ponto. Desde o primeiro, sem pular nenhum. Assim. Dessa forma até o último ponto. Pronto, cheguei aqui, ó, no último pontinho, venho aqui, ó, nas 2 correntinhas que eu fiz para levantar o primeiro ponto alto, venho na segunda correntinha e fecho com um ponto baixíssimo. Esse fundo, gente, nós vamos trabalhar com 3 carreiras. Essa é a primeira, essa que eu acabei de fazer, porque eu conto só a carreira que faz a volta completa. Essa do meio aqui eu não conto como carreira, tá? Então, essa aqui é a primeira, nós vamos trabalhar 3. Então, eu vou explicar sempre a parte oval de um lado e a parte reta de um lado, e aí vocês fazem o outro lado igual, para adiantar mais aqui, tá? Então, aqui, ó, vou levantar as 2 correntinhas, esse ponto aqui faz parte da parte reta, então, ele não tem aumento. Eu venho pro próximo ponto, ó, próximo ponto e coloco 2 pontos juntos. 1, 2. Venho pro segundo ponto do aumento, do 7 que nós colocamos aqui, ó, venho pro segundo ponto e coloco 1 e 2, 2 pontos juntos. Venho pro terceiro ponto, coloco 2 pontos juntos. 1 e 2. Venho pro quarto ponto, coloco 2 pontos juntos. 1 e 2. Venho pro quinto ponto e coloco 2 pontos juntos. Venho pro sexto ponto e coloco 2 pontos juntos. E venho pro sétimo e último ponto aqui do aumento e coloco 2 pontos juntos. Dessa forma. Então, ficou assim, ó. Sem contar com esse primeiro ponto, porque ele não faz parte dos aumentos, então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aumentos. E na parte reta, nós vamos simplesmente colocar apenas um ponto para cada ponto da base. Até chegar lá no último pontinho, onde nós vamos iniciar os aumentos novamente. Então, nós vamos fazendo aqui, quando chegar no último ponto da parte reta, que é esse ponto aqui, gente, ó. Esse aqui, ó. Não é esse, tá? É esse aqui, porque ele é o ponto que faz parte desse aqui. Esse aqui é o último ponto. Depois que você fizer esse ponto aqui, aí você pula para os aumentos e faz 7 aumentos. Então, vou fazer os meus aqui e volto na próxima carreira. Você vai fazer aqui, quando chegar aqui, eu volto. Completei aqui a segunda carreira do fundo, venho aqui, olha, na segunda correntinha onde começamos e fecha com ponto baixíssimo. Vamos agora para nossa terceira e última carreira de fundo, tá? Aqui a gente inicia com 2 correntinhas para dar a altura do ponto alto. E esse ponto a gente não aumenta, porque ele faz parte da parte reta. E nós vamos agora pros aumentos, gente, vai ser assim, ó. Aqui tem 2 pontinhos juntos, então, no primeiro ponto, você põe apenas um ponto alto. No segundo ponto, você põe 1, 2 pontos altos. Venho pro próximo aumento. No primeiro ponto, um ponto alto. No segundo pontinho, 2 pontos altos. 1 e 2. No próximo aumento, primeiro ponto, um ponto alto. Segundo ponto, 2 pontos juntos. 1 e 2.
No próximo aumento, primeiro ponto sozinho, no segundo ponto, 2 pontos juntos. O nosso aumento dessa carreira, essa última carreira, vai ficar dessa forma, viu, gente? Ó, um ponto sozinho, 2 juntos, um sozinho, 2 juntos, um sozinho, 2 juntos. E aqui na parte reta, nós vamos colocar apenas um ponto para cada ponto. E quando chegar nos aumentos aqui do outro lado, nós vamos fazer assim também. Um ponto sozinho, 2 juntos, um sozinho, 2 juntos, tá? E aí, completa a parte reta. Esse fundo, essa base, eu faço em quase todas as minhas bolsas, gente. Então, assim, para quem já tá acostumado aqui comigo, já, né, deve estar bem familiarizado aqui com esse ponto, com essa base, tá? Então, vou fazer a minha e já retorno. Aqui está a nossa base, tá? Feita com 3 carreiras e mais esse meio aqui. Agora, nós vamos iniciar o corpo da bolsa. O corpo da bolsa eu vou iniciar ainda nessa cor, tá? Venho aqui, ó, na segunda correntinha que vou fechar a carreira com um ponto baixíssimo na primeira, nas 2 correntinhas aqui que a gente fez. Feito isso, finalizado aqui, nós vamos fazer 2 carreiras com essa mesma cor e de pontos altos, ó, 2 correntinhas, próximo ponto, eu vou colocar um ponto alto, próximo ponto, um ponto alto, normal, viu, gente? Pegando as 2 alcinhas, ponto normal. Próximo ponto, ponto alto, e assim nós vamos fazendo, ó. 2 carreiras só de ponto alto, como você pode ver, eu não tô colocando aumento, é apenas um ponto para cada ponto da base sem aumento. Assim, nós vamos fazer 2 carreiras sem aumento. Ó, não tô colocando aumento, só pontos altos. Dessa forma. A tendência é ela começar a virar, tá? Então, vamos fazer 2 carreiras só de ponto alto, sem aumento, sem diminuições, sem nada. No final das 2 carreiras, eu volto que a gente vai mudar a cor da linha, caso você queira mudar, se você não quiser, não tem problema, tá? Quiser fazer toda numa cor só, não tem problema. Então, olha, depois que você termina as suas 2 carreiras sem aumento, olha como que fica, já dá uma curvadinha. E agora aqui, ó, fiz aqui meu último ponto, venho na segunda correntinha, vou fechar com ponto baixíssimo, vou fazer aqui uma correntinha e vou cortar o fio. Vou cortar esse fio. Esse fio você já pode fazer um arremate ou iniciar pelo menos um arremate aí, né, para facilitar depois, né? Que nós vamos agora usar uma outra cor. Se você for usar a mesma cor, não precisa mexer, tá, gente? É só continuar aqui. A cor que eu vou usar agora é essa cor aí. É a cor Gold. Esse aqui, ó, um amarelo bonito. Eu vou começar assim, gente, olha. Primeiro eu vou fazer aqui uma laçadinha. Um nozinho aqui, ó. Na agulha. Olha só onde que nós estávamos começando o trabalho, nesse ponto aqui, certo? Vou começar o meu desenho um ponto antes dele, para bater certinho aqui, ó, no meio, as laterais e a frente bater certinho depois. Vou começar um ponto antes. Caso você não cortou o seu fio, volte aqui uma casinha e comece um ponto antes desse aqui, ó, que é onde nós estávamos finalizando. Vou pegar aqui, gente, meu ponto em relevo aqui, ó. Pego o ponto em relevo aqui, ó. O ponto tá aqui. Pego ele aqui, ó, passo aqui. Vou laçar, puxar aqui pra frente. Vou organizar essa pontinha lá pra trás pra eu arrematar depois, ó. Fiz aqui um ponto baixo em relevo. Vou fazer uma correntinha pra dar a altura do ponto alto em relevo. Vou laçar o fio e vou pular um ponto. Vou pular um ponto. Vou vir pro próximo ponto, já tô segurando também o fio aqui atrás, ó, pra ir arrematando. No próximo ponto, eu faço um meio ponto, ó. A gente laça, fica com tudo na agulha assim e tira tudo de vez. Tira tudo de vez. Esse é o meio ponto. Laço, venho pro próximo ponto, a mesma coisa. Puxo e tiro tudo de vez. Meio ponto alto. Laço, venho pro próximo ponto e faço meio ponto alto. Tiro tudo de vez. Laço, venho pro próximo ponto, tiro tudo de vez.
Então, eu fiz um ponto alto em relevo, pulei um ponto da base e nos 4 pontos seguintes eu fiz um meio ponto alto. Laço novamente, venho pro próximo ponto, tá? No próximo ponto e faço aqui um ponto alto em relevo, o ponto alto completo, tá? Não é meio ponto alto não, esse aqui é completo. Um ponto alto em relevo. Faço uma, duas correntinhas, laço, venho no próximo ponto e faço um ponto alto em relevo. Ó. Um ponto alto em relevo, dessa forma. Novamente, ó, você vê que aqui nós começamos, esse ponto aqui, é esse aqui, primeiro, tá? Laço, pulo um ponto, igual fizemos aqui, pulo um ponto, venho pro próximo ponto e ponho um ponto, meio ponto alto. Laço, venho pro próximo ponto, ó, o meio ponto alto, para quem não sabe, é assim, ó, você vai laçar como se você fosse fazer um ponto alto, você vai puxar o fio, vai ficar com todos na agulha e você vai tirar tudo de vez. Você não vai tirar dois, depois dois, não, é tudo de vez. Então, vamos pro próximo ponto, mais um meio ponto alto. E no próximo ponto, mais um meio ponto alto. Então, ficamos com 4 meio ponto alto. Um ponto em relevo, pula um ponto e faz 4 ponto alto, 4 meio ponto alto. Laço, venho pro próximo ponto. Novamente, repetir tudo de novo, ó. Um ponto alto em relevo pela frente. Um ponto alto em relevo. Duas correntinhas, olha, uma, duas, laça, venho pro próximo ponto alto e faz outro ponto alto em relevo. Assim. Laço, pulo um ponto da base, venho pro próximo e vou fazer o meu bloquinho de novo, de 4 meio ponto alto. 1, 2, 3, 4. Dessa forma, não esqueça de pular o pontinho aqui, tá? Laço e novamente um ponto alto em relevo no ponto seguinte. Um ponto alto em relevo. Duas correntinhas. No próximo ponto, outro ponto alto em relevo. Dessa forma. Laço, pulo um ponto da base, venho pro próximo, meio ponto. Próximo ponto, meio ponto. No próximo, meio ponto. E no próximo, meio ponto. Dessa forma, nós vamos ficar fazendo por toda a carreira, tá? Então, teremos 2 pontos em relevo, sendo que um ponto em relevo, 2 correntinhas, no próximo ponto, outro relevo. Pula um ponto da base e faz 4 pontos, 4 meio pontos. Dessa forma, nós vamos ficar até o último pontinho e eu volto. Pronto, ó, fiz aqui todos. Cheguei aqui, fiz meus 2 relevos, né, separado por 2 correntinhas. Pulei um pontinho, fiz os 4 pontos e sobrou aqui esse pontinho. Esse pontinho é onde eu vou fazer meu último ponto em relevo. Lembra que eu comecei apenas com 1 e são 2? Ó, o meu último ponto alto em relevo, faço 2 correntinhas e venho aqui, ó, na segunda correntinha que fizemos e prendo com ponto baixíssimo. Pronto. E assim finalizamos nossa primeira carreira dos desenhos, tá? Não do corpo. O corpo já tem 2 aqui, então dos desenhos, a primeira carreira. A próxima carreira é o seguinte. Vamos vir aqui, ó, voltar aqui, ó. Do jeito que estamos, só vamos voltar aqui, ó, no mesmo pontinho. Faça um ponto baixo e uma correntinha, ou 2, tá? É pra simular um ponto alto em relevo. Caso você tenha o costume de fazer 2 correntinhas, 3, então um ponto alto em relevo. Começando aqui com as correntinhas, vou laçar. Lembra que aqui tem 4 pontos, meio ponto alto aqui nesse meio. Nós vamos reduzir ele para 3. Igual a gente fez embaixo, nós vamos continuar fazendo nas próximas carreiras. Ó, eu pulo um ponto e venho pro próximo ponto e coloco aqui, ó, um ponto, um meio ponto. Tiro tudo. Laço, venho pro próximo ponto, o meu segundo meio ponto. Laço, venho pro próximo ponto,
o meu terceiro meio ponto. Então, nós pulamos também o primeiro ponto, igual fizemos aqui embaixo. Laço, vou vir aqui, ó, pro relevo, pro ponto alto em relevo, vou repetir ele, ó. Vou fazer um ponto alto em relevo. Dessa vez, agora, nós vamos fazer apenas uma correntinha. Vamos aqui no meio, ó, nas duas correntinhas, vamos fazer um ponto alto, normal. Mais uma correntinha e repetir o relevo aqui, um ponto alto em relevo. Entenderam? Vamos agora para o meio novamente, onde tem 4 meio ponto alto. Nós vamos pular o primeiro ponto, vamos para o segundo ponto e vamos fazer o primeiro meio ponto alto, no próximo o segundo meio ponto alto, no próximo o terceiro meio ponto alto. Laça, venho para o relevo, faço um ponto alto em relevo. Uma correntinha, vou aqui, ó, para dentro das duas correntinhas, aqui, bem aqui, ó, faço um ponto alto. Uma correntinha novamente, laça, venho para o outro relevo e faço um ponto alto em relevo aqui. Dessa forma. Nota que essa parte aqui tá diminuindo, eram 4, agora são 3, depois 1, 2, depois 1, tá? E aqui, uma coisa que eu quero que vocês entendam é que, enquanto a gente tá diminuindo essa parte, a gente já tá começando outra aqui, tá? E vocês vão entendendo conforme a gente for andando com os pontos, tá? Ó, laça, depois do relevo, pula o primeiro ponto aqui, venho pro segundo ponto e coloco meio ponto, segundo meio ponto, terceiro meio ponto. Laço, repito o ponto alto em relevo. Vê que não tem correntinha entre um ponto alto e relevo e esse meio aqui não, tá? A correntinha é só aqui, ó. Uma correntinha aqui e vou aqui dentro e faço um ponto alto. Mais uma correntinha e venho e faço um ponto alto em relevo. Dessa forma. Dessa forma, nós vamos completar toda a carreira, viu, gente? Aqui, ó, depois do relevo, já pulo aqui pra dentro dos 4 meio ponto alto, onde eu pulo o primeiro e inicio aqui no segundo um bloquinho com 3. 2, 3. E venho tudo novamente. Então, vamos lá, essa carreira é dessa forma até finalizar. Cheguei aqui, ó, fiz meu último pontinho alto aqui, venho aqui, ó, nas duas correntinhas aqui que levantei, ó, no relevo, fecho com um ponto baixíssimo. Vamos agora para nossa terceira carreira do desenho. Vou iniciar igual aqui, ó, venho aqui dentro, faço um ponto baixo em relevo e mais uma correntinha para dar a altura do ponto alto. Vou laçar. Aqui dentro nós temos 3 pontos meio pontos aqui nessa carreira, né? Nós vamos pular o primeiro e vamos para o segundo meio ponto e vamos colocar aqui também um meio ponto. Vamos para o próximo e vamos colocar o nosso segundo meio ponto. Então, essa carreira aqui dentro vai ter apenas 2 meio ponto alto. Venho para o relevo, para a parte do relevo, e vou fazer o relevo novamente, ó. Um relevo. Uma correntinha. Nesse ponto alto aqui, nós vamos fazer um grupinho, um lequezinho com 2 pontos puff, tá? Então, nós vamos começar assim, ó. Puxo uma laçada, puxo a segunda laçada e a terceira laçada. Estando assim, tiro tudo, deixo o sol da agulha e prendo. Vou fazer 3 correntinhas. 1, 2, 3. Laça. No mesmo lugar, em cima do ponto alto, nós vamos fazer outro ponto puff, ó. Puxo uma laçada, puxo a segunda laçada e puxo a terceira laçada. Tiro tudo, deixo o sol da agulha e prendo. Dessa forma, gente. Faço uma correntinha, venho pro ponto em relevo e vou repetir o ponto alto em relevo. E vai ficar assim agora esse meio. Laço, tem aqui os 3 meio pontos nesse meio. Eu vou pular o primeiro, vou vir pro segundo e vou fazer o meu primeiro meio ponto alto, venho pro próximo
e faço o segundo meio ponto alto. Laço, venho no relevo e repito o ponto alto em relevo. Lembrando que os pontos altos em relevo, ele é inteiro, ele não é meio. O meio é só aqui dentro, tá? E novamente, ó, uma correntinha. Vamos novamente aqui para esse espaço onde tem esse ponto alto. Em cima desse ponto alto, esse ponto alto ele é inteiro também. Em cima dele, nós vamos colocar um ponto puff. Puxando uma, duas, três laçadas. Tira tudo. E depois prende. Faz uma, duas, três correntinhas. Venho no mesmo lugar e faço mais um ponto puff. Tiro uma laçada, duas e três. Tiro tudo e prendo. Faço uma correntinha. Ficou assim. Venho pro relevo, faço o ponto alto em relevo. E venho aqui, ó, onde temos 3 meio ponto alto, eu pulo o primeiro, venho pro segundo e faço um, venho pro próximo e faço 2. Venho pro relevo, repito o relevo. Então, aqui nós estamos diminuindo, terminando um trabalho e aqui nós estamos começando um outro, tá? Aqui a gente tinha 4 pontos entre um relevo e outro. Na próxima ficamos com 3 e agora estamos com 2. Desta forma, e aqui aonde tem esse ponto aqui, a gente faz uma correntinha, um ponto puff, 3 correntinhas, outro ponto puff e uma correntinha e repete o relevo. Igual fizemos aqui. Dessa forma nós vamos fazer por toda a carreira até chegar aqui. Pronto, olha, iniciamos aqui nessas 2 correntinhas aqui, ó. Depois que eu faço o relevo, eu venho aqui, ó, na segunda correntinha e prendo com ponto baixíssimo. E assim finalizamos mais essa carreira. Para a próxima carreira, nós vamos iniciar da mesma forma. Vamos fazer agora a nossa quarta carreira, ó, 1, 2, 3, nós vamos para a quarta carreira do desenho. Começando aqui, ó, pelo relevo, vou fazer um ponto baixo em relevo aqui primeiro, mais uma correntinha para dar a altura do ponto alto. Aqui dentro nós temos 2 meio pontos. Eu vou pular o primeiro, vou vir no segundo e vou colocar um meio ponto. Um meio ponto alto aqui dentro. Laço, venho pro relevo e vou repetir o relevo. Uma correntinha e vamos agora aqui para esse ponto puff. Nós vamos vir aqui dentro, ó, desse espacinho aqui, ó, entre um ponto puff e outro, vamos colocar um total de 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 7 pontos altos aqui dentro, aqui, ó, nesse espacinho aqui dentro entre os 2 pontos puff. Faço uma correntinha, vou repetir aqui, ó, onde nós estamos diminuindo, vou repetir esse relevo. Faço um ponto alto em relevo. Aqui temos 2 meio ponto alto, eu vou pular o primeiro, vou vir pro segundo e vou fazer um meio ponto alto aqui. Tiro tudo de vez. Laço, venho pro outro relevo, repito o relevo. Então, essa carreira nós vamos ficar assim, ó. Dentro aqui, ó, entre um ponto puff e outro, a gente vai fazer 7 pontos altos. Faz uma correntinha, repete o relevo e aqui é a diminuição. Aqui nessa carreira, nós vamos fazer apenas um meio ponto. E aí, repete o relevo novamente. E aí, vamos começar tudo de novo, ó, uma correntinha, vamos pra dentro aqui, ó, do espacinho aqui dos 2 pontos puff e vamos fazer 7 pontos altos aqui dentro. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Feito 7, vamos vir por uma correntinha e vamos no relevo e vamos repetir
esse relevo. Vamos aqui, temos 2 meio pontos, eu pulo o primeiro, venho pro segundo e faço um meio ponto. Venho pro outro relevo e repito aqui o ponto alto em relevo. Uma correntinha. Então, ficou assim. Essa parte da diminuição, gente, nós começamos com 1, 2, 3, 4 pontos, depois 1, 2, 3, depois 1, 2 e agora apenas 1. E aqui nós estamos abrindo um novo desenho desse, que vocês vão entender já já. Feita a correntinha aqui, eu pulo direto para dentro do espacinho e novamente coloco aqui os 7 pontos. E nós vamos fazendo dessa forma, tá? Os 7 pontos e essa diminuição. Os 7 pontos e a diminuição. Assim nós vamos fazer por todo o contorno até chegar aqui. Pronto, olha, aqui nós concluímos nossa quarta carreira. Vim aqui, olha, na segunda correntinha, fecho com ponto baixíssimo. E quarta carreira concluída. Vamos para a nossa quinta carreira. A quinta carreira vai ser desta forma. Então, assim, gente, comecem a notar que como que é feito cada carreira, porque vai ser repetitiva, tá? Nós vamos completar uma e já vamos começar outra. Como vocês podem ver, nós estamos, olha, finalizando essa carreira e nós já estamos aqui, ó, começando um outro desenho. Isso aqui é a pontinha desse desenho, tá? Então, como que nós vamos fazer agora a nossa quinta carreira? Vou levantar 2 correntinhas, laço, vou pular esse ponto, meio ponto aqui do meio, e vou vir aqui pro próximo relevo e vou fazer um ponto alto em relevo. Então, aqui nós fizemos 2 pontos altos em relevo junto. Opa, peraí, gente, peraí, muita calma nessa hora. Temos que fazer o relevo aqui, né? Ó. Vamos vir aqui, ó, no ponto em relevo, vamos fazer aqui o ponto baixo em relevo primeiro. E mais uma correntinha para dar a altura do ponto alto incompleto, tá? Mas esse primeiro fica sempre assim mesmo. Pula aqui esse ponto do meio, venho pro próximo em relevo, faço aqui, ó. Tiro 2, tiro 2. Esses 2 pontos, eles são fechados juntos porque são 2 pontos incompletos, tá? O primeiro vai ficar assim mesmo, mas os próximos vocês vão entender melhor. Essa carreira que nós vamos fazer agora é essa primeira aqui, ó, que nós fizemos, tá? Essa primeira, com 4 pontos, vai ficar dessa forma. Vou fazer primeiro uma correntinha, vou vir aqui para os 7 pontos, vou fazer no primeiro ponto, um ponto em relevo. Um ponto alto em relevo. Vou pular um ponto, vou vir para o próximo ponto, vou fazer meio ponto. Ó, meio ponto. Vou vir para o próximo ponto, vou fazer o meu segundo meio ponto. Venho pro próximo ponto, faço o meu terceiro meio ponto. Laço, venho pro próximo ponto, faço o meu quarto meio ponto. Então, nós fizemos 4 meio pontos. Laço, venho pro último ponto aqui, ó, dos 7 que nós colocamos, e faço um ponto alto em relevo. Como vocês podem ver, essa carreira é essa primeira que nós fizemos aqui, ó. Essa primeira carreira, certo? Vou laçar, faço uma correntinha, venho pro próximo ponto aqui, ó, pego o primeiro relevo, faço um ponto incompleto, deixo na agulha, laço novamente, venho pro próximo relevo, faço um ponto incompleto. Laço e tiro os 3 tudo de uma vez. Pronto, prendi. Olha só como que ficou. Nós juntamos os 2 relevos daqui. Vamos agora para esse outro desenho, onde nós vamos fazer primeiro uma correntinha. Vamos aqui para os 7 pontos. No primeiro ponto dos 7, vamos fazer um ponto alto em relevo. No primeiro ponto. Vamos pular um ponto da base, vamos para o próximo ponto e vamos fazer uma sequência aqui de 4 meios pontos. Tiro, faço 1, venho pro próximo, ó. Faço 2, venho pro próximo, faço 3, venho pro próximo, faço 4. 4 meio pontos. Venho pro último ponto e faço um ponto em relevo. Dessa forma, uma correntinha. Vê que nós estamos nessa primeira carreira aqui.
Venho agora aqui e vou fazer. Fiz a correntinha, venho aqui e vou fazer, ó. No primeiro relevo, faço um ponto alto em relevo incompleto, deixo 2 na agulha, laço, pulo aqui esse meio, venho pro próximo relevo. Faço um ponto alto em relevo incompleto. Ficando com os 3 fios na agulha, eu laço, tiro tudo de uma vez. Assim. Faço uma correntinha e vou pro leque novamente. E vou fazer igual fizemos aqui. No primeiro ponto, um ponto alto em relevo. Pulo um ponto da base, venho pro próximo, faço meio ponto alto. Laço, venho pro próximo, faço meio ponto alto. Laço, venho pro próximo, faço meio ponto alto. Laço, venho pro próximo, faço meio ponto alto. 4 meio ponto alto aqui. Laço, venho no último ponto e faço um ponto alto em relevo. Uma correntinha. E venho novamente aqui para essa diminuição e continuo diminuindo ela. Pego o primeiro relevo, faço ele um ponto alto incompleto. Laço, venho pro próximo, um ponto alto incompleto. E prendo tudo de uma vez, pulando aqui o meio, viu, gente? Dessa forma, nós vamos fazer por toda a carreira. Finalizando aqui, nós vamos vir aqui, ó. Lembra que nós fizemos 2 pontinhos juntos? Vamos vir bem na cabecinha do ponto aqui, ó. Porque ele é 2 pontos incompletos fechados juntos, tá? E vamos fechar primeiro, fazer a correntinha aqui, né, gente? Tem que fazer. E vou fechar com ponto baixíssimo. Essa carreira que nós fizemos, apesar desse meio estar um pouco diferente, tá? Porque aqui foi o começo, ela é essa carreira aqui, a primeira, tá? Que a gente fez aqui em amarelo. Agora, a próxima carreira que nós vamos fazer vai ser essa carreira aqui, ó. A segunda carreira aqui de amarelo, que nós vamos fazer agora. Para isso, nós vamos fazer da seguinte forma. Vou levantar aqui, ó, 2 correntinhas para dar altura do ponto alto, mais uma correntinha que é de espaço, que é aquela correntinha de espaço que a gente faz, laço, venho aqui, ó, para esse ponto em relevo, vou fazer um ponto em relevo. Laço, venho aqui, ó, para os 4 pontos que temos aqui, vou pular o primeiro, vou vir para o segundo e vou colocar aqui, ó, meu primeiro ponto, meio ponto, venho para o segundo meio ponto, e venho pro terceiro, o terceiro meio ponto. Então, eram 4 meio pontos, agora são 3. Igual aqui embaixo, tá? 3 meio ponto alto, laço, vem aqui, ó, no ponto em relevo e faço o ponto em relevo. Então, o desenhozinho vai ser assim. Aqui eu faço uma correntinha, venho aqui, ó, em cima do ponto aqui, ó, que nós juntamos ele, e vamos fazer um ponto alto. Uma correntinha de separação, venho novamente pro próximo desenho. Igual aqui, ó, gente, uma correntinha, um ponto alto. Lembra? Um ponto alto, ó. Um relevo, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha e o relevo. É igual nós estamos fazendo aqui agora. Aqui já é o início para começar outro desenho depois, tá? Aí eu venho pro desenho aqui, ó, e vou fazer o relevo, um ponto alto em relevo. Venho para cima dos 4 pontos, pulo o primeiro ponto, venho para o segundo ponto, ponho meio ponto, que a gente laça, puxa e tira os 3 fios de uma vez só. Faço o segundo e agora eu venho e faço o terceiro. Nessa carreira são só 3. Laço, venho no relevo e repito o ponto alto em relevo. E faço uma correntinha. Venho novamente aqui pro meio, ponto alto aqui nesse meio, um ponto alto. Uma correntinha, venho novamente para o outro desenho. Primeiro ponto, um relevo, um ponto alto em relevo. Venho para dentro dos 4 pontos, pulo o primeiro ponto, no segundo eu ponho um meio ponto, o segundo meio ponto, o terceiro meio ponto. Laço, faço o ponto em relevo. Repito o relevo, dessa forma. Uma correntinha e novamente, em cima dos 2 pontos juntos aqui, que fechamos juntos, põe um ponto alto.
uma correntinha e venho novamente pro desenho. E assim por diante, tá? Até completar toda a carreira. Nota que nós já estamos aqui, ó, fechando o desenho igual aqui. A única diferença é que esse aqui, esse desenho, nós já começamos ele pela metade. E esse aqui nós começamos ele do início. Assim serão todos. Olha, nós estamos aqui, ó, nesse ponto aqui, gente, ó. Deixa eu pegar aqui com a agulhinha. Nós estamos nessa carreira aqui, ó. Nessa carreira. A próxima carreira será essa aqui, onde tem os pontos puff, depois os 7 pontos e aí por diante, tá? Enquanto a gente tá fazendo esse desenho, a gente tá fechando esse. Depois a gente fecha esse e inicia um outro e assim por diante, tá? Vou fazer mais algumas carreiras com vocês aqui, uma ou duas. Então, dessa forma, essa carreira vai ficar desse jeito, tá? Pronto, olha, cheguei aqui, fiz meu último ponto, fiz a correntinha, fiz o relevo, a correntinha e venho aqui, ó, pulo na segunda correntinha, ó, eu prendo com o ponto baixíssimo. E ficou assim, gente, ó. Agora, nós vamos para a próxima carreira, que é essa daqui, onde nós colocamos o ponto puff. E vê que a gente está repetindo tudo novamente. Então, essa carreira agora eu vou fazer assim, ó. Primeiro aqui eu vou levantar 2 correntinhas, só para iniciar o ponto puff, porque nós estamos começando aqui, tá? Então, eu venho aqui, ó, no mesmo lugar, em cima desse ponto alto, e vou fazer uma laçada, puxar uma laçada e 2. As 2 correntinhas já faz a vez de uma laçada. Então, vou tirar tudo aqui, vou deixar só esse aqui das 2 correntinhas e depois eu prendo e faço 1, 2, 3 correntinhas. Laço, venho no mesmo ponto, no mesmo lugar e faço outro ponto puff, ó. Puxo 1, puxo 2 e puxo 3 laçadas. Estando tudo assim, eu tiro tudo, deixo o sol da agulha, laço e finalizo. Fiz aqui meu ponto puff. Aonde eu vou fechar depois, quando eu finalizar essa carreira, vai ser bem aqui, gente, ó. Bem aqui, tá? Que eu vou finalizar essa carreira. Tá? Se quiser botar um marcadorzinho, mas não precisa, viu? Aqui, depois que faz o ponto puff, eu faço uma correntinha, laço, venho agora pro desenho. Pego o relevo, repito o relevo. Laço e venho aqui, eu tenho 1, 2, 3 pontos. Eu pulo o primeiro, venho pro segundo ponto, meio ponto e faço um meio ponto. Laço, venho pro próximo meio ponto e faço um meio ponto. Então, essa carreira aqui vai ter 2 meios pontos. Começamos aqui com os 7 pontos altos, depois fiz 4 meio ponto, na outra carreira 3 meio pontos e agora 2 meio pontos. Laço, venho no relevo, repito o relevo. Vê que estamos diminuindo essa parte igual aqui. Uma correntinha, vou pro ponto alto, esse ponto alto aqui, vou fazer o ponto puff, ó. Puxo uma laçada, puxo 2 laçadas, puxo 3 laçadas. Estando assim, tiro tudo, deixo da agulha e prendo. Faço 1, 2, 3 correntinhas. Laço, venho no mesmo lugar, puxo uma laçada, puxo 2 laçadas, puxo 3 laçadas, tiro tudo, prendo uma correntinha, ó. Venho pra dentro do desenho, vou fazer primeiro o relevo, um ponto alto em relevo, laço, temos os 3 pontos, pulo o primeiro, venho pro segundo, faço o meio ponto, venho pro próximo, segundo meio ponto. Venho pro relevo e repito o relevo. Uma correntinha, venho pro ponto alto e faço o ponto puff novamente. E essa carreira vai ser desse jeito. E aqui, olha só como que dá pra perceber agora nitidamente como estão começando os desenhos, olha. Por aqui, você já vê que é esse aqui. Aqui nós vamos formar um outro desenho enquanto estamos fechando esse aqui. Venho bem aqui, gente, ó, como eu falei pra vocês, ó, bem aqui nesse pontinho e vou fechar com ponto baixíssimo. Feito isso, eu vou caminhar para dentro desse espaço aqui, ó, com ponto baixíssimo. Vou colocar um ponto baixíssimo aqui. Vou fazer 1, 2 correntinhas para dar a altura do ponto alto. Vou colocar mais 6 pontos aqui, totalizando 7. Aqui dentro do ponto puff, assim, ó, igual fizemos aqui. Vou colocar 7 pontos altos aqui dentro. 1, 2, com as correntinhas. 3, 4, 5, 6,
7, dessa forma, 7 pontos altos. Uma correntinha, venho pro relevo, repito o relevo. Aqui dentro nós temos 2 meio pontos, vou pular o primeiro, vou vir pro segundo e vou fazer apenas um meio ponto, ó. Laço, tiro tudo. Venho no relevo, repito o relevo, um ponto alto em relevo. Uma correntinha. Então, nota que aqui agora é só um pontinho, igual aqui quando a gente estava diminuindo, né? Uma correntinha, laço, venho para dentro do espacinho aqui do ponto puff e faço 7 pontos altos. Dois. Dessa forma. Então, pessoal, aqui eu acho que já não tem mais segredo, né? Nós já explicamos, já expliquei agora aqui como que faz. E é sempre assim, gente, enquanto um desenho tá finalizando, o outro está começando. Quando esse aqui estiver finalizando, vai estar surgindo outro automaticamente, tá? Qualquer dúvida, volta um pedacinho do vídeo. E nosso trabalhinho vai ficando assim, ó. Ele vai ficando assim mesmo, daqui só subindo, tá? Vou voltar com o meu pronto. A carreira que eu vou voltar, gente, vai ser antes desse ponto puff, tá? Então, a carreira que eu vou voltar aqui com vocês é esta carreira de baixo. Bom, pessoal, e assim ficou nossa peça até o momento. Como eu disse, eu parei aqui, ó, nessa parte aqui, onde tem um ponto alto. Lembra que nós finalizamos aqui, ó, a penúltima carreira, juntamos os 2 pontos, na próxima nós colocamos esse ponto alto, e na próxima agora são os puff. Então, é nessa carreira que a gente para botar os marcadores. E como que eu marquei foi assim, gente, olha, colocando assim, pra você que fez igual eu aí, ó, pegou igualzinho aí, voltou aquele pontinho no começo igual eu voltei, então não tem erro, tá tudo bonitinho aqui, ó, os desenhos estão todos aqui, ó, centralizadinho, você vai ajeitar sua peça e vai ficar assim aqui em cima, olha. Aqui em cima vai ficar assim, gente, ó. Temos esse meio desenho sem finalizar, que nós vamos finalizar ele agora. Finalizar não, perdão, nós vamos começar o próximo, ele não. Aqui ficou assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 desenhos. Como que eu fiz? Eu pulei esse primeiro daqui e o primeiro daqui. Nesse aqui eu coloquei, nesse aqui eu coloquei. Ficaram 2 aqui no meio. A mesma coisa na parte de trás. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 desenhos. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pulamos esse primeiro e esse primeiro. No próximo, coloquei o marcador desse lado e do próximo desse lado eu também coloquei o marcador. Aonde que eu marquei? Nos 2 pontinhos. Temos 3 pontos, nós só vamos trabalhar 2. Lembra? Vamos pular o primeiro e vamos trabalhar o segundo e o terceiro? Então, marquei só os 2 que nós vamos trabalhar para colocar as argolinhas. Então, vamos lá. Então, nós vamos continuar aqui igual a gente estava fazendo aqui, viu, gente? A única diferença é que nós vamos colocar as argolinhas agora, tá? Então, onde que eu marquei, onde que nós marcamos aqui, ó, eu vou iniciar a carreira normalmente, ó, fiz o ponto baixo em relevo, faço mais uma correntinha para dar a altura do ponto alto. Aqui nesse meio nós temos 3 pontos, nós vamos pular o primeiro, no segundo ponto nós vamos colocar aqui, segundo e no terceiro, a nossa argolinha, tá? Então, eu vou tirar aqui o marcador da segunda, ó, pula aqui o primeiro ponto, laço, né, bonitinho, pulo o primeiro ponto, venho no segundo, pegando por dentro da argola assim, ó, e pegando lá no ponto. Vou puxar e vou fazer aqui o ponto, o meio ponto bem folgado. Assim, tiro o marcador do próximo ponto, laço novamente, venho aqui por dentro da argolinha, puxo lá atrás a laçada e faço aqui, ó, tiro tudo de uma vez aqui, o ponto bem folgadinho assim. Laço, agora deixo a argolinha de lado e venho aqui no ponto relevo, faço o ponto relevo. Então, ó, nossa argolinha ficou bem aqui, ó, nessa carreira onde tem os 2 pontos. Laço, faço uma correntinha, laço, venho aqui no ponto sozinho, que tem aqui no meio um ponto alto, vou fazer o ponto puff, ó, puxo uma, puxo 2,
puxo 3, tira, prende, faço 3 correntinhas. 1, 2, 3. Laça, vem aqui novamente. 1, 2, 3. Tiro tudo, prendo, desse jeito. Uma correntinha, venho aqui, faço o relevo. Aqui é normal, igual a gente já estava fazendo, ó. Faço um ponto alto em relevo, pulo o primeiro ponto, no segundo ponto faço um ponto, meio ponto, venho pro próximo, faço outro meio ponto, e venho pro relevo e faço o relevo. Dessa forma. Então, a gente só vai alterar na hora de colocar aqui a argolinha, que vai ser diferente, porque a gente vai colocar a argolinha, mas nada muda, viu, gente? Então, aqui eu vou fazer, quando chegar no próximo marcador, onde nós vamos colocar a nossa próxima argolinha, eu volto. Chegamos novamente aqui no desenho, onde vamos colocar a nossa próxima argolinha, ó, já fiz a correntinha, venho aqui, ó, no ponto relevo, faço um ponto em relevo, normal. Aí, temos 3 pontos, vou pegar a argolinha, vou tirar o marcador. Posso tirar até os 2 de vez, viu, gente? Que é nesse desenho aqui, que já sei quais pontos que eu vou usar, ó. Laço, e aqui, ó. Pulo um ponto, no segundo ponto, eu coloco a argolinha aqui, pulo um ponto da base, no segundo eu venho aqui e faço um ponto, um meio ponto, pegando com a argolinha assim, tiro tudo de uma vez, porém bem folgadinho, tá? Laço, venho pro segundo ponto, a mesma coisa, ó. Tiro tudo de uma vez. Laço, e como nessa carreira são 2 pontos apenas, eu saio aqui, ó, tiro a argolinha de lado, venho no relevo, repito o relevo. Aí, faço uma correntinha, já venho pro ponto alto e faço o ponto puff, igual a gente estava fazendo já. Então, toda hora que chegar aqui, ó, ainda falta 2 argolas para colocar. Sempre no mesmo lugar, que tá marcadinho já. Aí, você vai colocar as outras 2 argolas. Finalizando essa carreira, eu volto. Pronto, agora vamos aqui, ó, pra nossa próxima carreira. Cheguei aqui, ó, finalizei, coloquei as 4 argolinhas já. E elas ficam assim. Agora, fechei aqui com o ponto baixíssimo, que é onde nós iniciamos, que foi bem no ponto relevo. Novamente, vou fazer aqui, ó, um ponto em relevo aqui, um ponto baixo, para subir a próxima carreira em relevo. E faço uma correntinha para dar a altura do ponto alto. Desta vez, eu não vou fazer aquele ponto aqui no meio. Lembra que a gente fez aqui nessa carreira anterior? 2 pontos e no próximo seria 1, para depois no outro fechar junto. Dessa vez, nós já vamos fechar junto. Vamos pular esses 2 pontos, vou vir pro próximo relevo e vou fazer ponto alto aqui. Eles 2 estão fechados juntos, tá? Vou laçar, não vou colocar essa correntinha de separação também. Eu já vou laçar, já vou pular direto para dentro do ponto puff. E vou fazer aqui os 7 pontos altos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Feitos 7 pontos altos, vou laçar, não vou fazer correntinha de separação, já vou vir direto aqui pro primeiro relevo. Faço um ponto alto em relevo. Um ponto alto em relevo. Incompleto, perdão, gente, um ponto alto em relevo incompleto. Já venho pro próximo ponto alto, faço um ponto alto em relevo, fecho junto, desta forma. Laço, já venho direto para dentro do bloquinho de ponto puff e faço 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Feitos 7 pontos altos, laço, já vou direto pro relevo, faço um ponto alto em relevo incompleto. Laço, venho pro próximo aqui, incompleto. Deixando assim os 3 na agulha, eu laço e tiro tudo de uma vez, assim. Já laço, já vou direto para dentro do espacinho aqui e coloco 7 pontos altos. Dessa forma, gente. Dessa forma vai ficar essa carreira, porque é a última carreira aqui com essa cor. Depois, por fim, nós só vamos passar uma carreira de pontos baixíssimos para dar um detalhe apenas. Então, essa carreira aqui vai ficar dessa forma.
nós vamos fazer os 7 pontos altos dentro do ponto puff aqui, nós vamos fazer os 7 pontos altos, não vamos fazer correntinha de separação, vamos direto para dentro dos pontos em relevo, vamos fechar os dois juntos já, tá? Esse fechar junto já seria na próxima carreira, como não tem próxima carreira, nós já estamos fechando juntos, tá? E aí, pula sem correntinha nenhuma para dentro do próximo lequezinho aqui, já faz os 7 pontos novamente, e assim nós vamos fazendo até completar toda a carreira, tá? Aqui assim, ó, os 3, 4, 5, 6 e 7. Pego aqui, ó, novamente, ó, um ponto relevo aqui, faço um ponto em relevo incompleto, um ponto alto incompleto, laço. Pego outro aqui do outro lado, ó, faço ele incompleto também. Estando com os 3 na agulha, fecho tudo junto assim. Aqui é bem onde está a nossa argolinha. E assim por diante, até completar toda a carreira dessa forma. Cheguei aqui, olha, onde iniciamos, fiz aqui os 2 pontos unidinhos aqui, venho aqui, ó, bem no topinho do ponto e prendo com o ponto baixíssimo. Vou cortar o fio, gente, porque acabou as carreiras, tá? Corto o fio aqui, ó. E vou fazer um acabamento aqui, mais ou menos, porque ainda falta uma carreirinha ainda, tá? Pra gente, uma carreirinha só de ponto baixíssimo, tá? Vem aqui atrás com esse fio, faz um acabamento legal aí, da forma que você sabe fazer. Passa por alguns fios. Em um deles, você dá um nozinho. E depois você pinga a gotinha de cola aí. Bom, pessoal, peguei aqui, ó, fiz a laçadinha aqui no outro fio, da outra cor. Deixei um restinho assim, ó, uma quantidade grande, que é pra fazer um acabamento depois, né, pra não ter perigo. Então, aqui, ó, fiz a laçadinha, vou soltar o fio assim. Pode pegar qualquer ponto, eu gosto de pegar mais ou menos próximo de onde eu fiz o acabamento, tá? Então, você vai fazer aí na direção de onde você fez, eu fiz o acabamento aqui, ó, nesse ponto. Então, vou começar por aqui mesmo, tá? Desse lado. Então, pega qualquer pontinho, ó, vou introduzir a agulha no ponto. Então, nós temos assim, ó, os 7 pontos e mais esse do meio, que nós unimos, né? Então, 7 pontos e mais o do meio. Então, eu peguei bem aqui esse do meio e vou pegar a laçadinha assim, ó, por trás, lá por trás, trago ela aqui. Vou pro próximo ponto, ó, faço um ponto baixíssimo. Venho pro próximo ponto, ponto baixíssimo. Dessa forma, venho pro próximo ponto, ponto baixíssimo. Próximo ponto, um ponto baixíssimo. Dessa forma, eu vou fazer por todo o contorno, tá? Fazendo aqui um ponto baixíssimo em cada pontinho, sem pular nenhum. Assim, ó. Ponto baixíssimo, venho pro próximo ponto, ó. Introduzo aqui no ponto, pego a laçada lá atrás, venho, passo tudo de uma vez. Próximo ponto, pego a laçada lá atrás, passo tudo de uma vez. Aqui é o ponto do meio, aquele que unimos os pontos, a mesma coisa, ó. Pego aqui, passo tudo pra cá. Venho no próximo ponto, que já é os 7 pontinhos aqui, ó. Ponto baixíssimo. Próximo ponto, ponto baixíssimo. Vai ficando assim, ó. E dessa forma, nós vamos contornar todo o trabalho até chegar aqui. Eu deixei esse fio um pouco maior, gente, porque como não tem como a gente prender ele aqui enquanto tá trabalhando, porque é ponto baixíssimo, a gente tem que fazer um acabamento nele depois. E aí, você pode usar até a agulhinha aqui, ó, de tapeceiro sem, né, pra você fazer o acabamento, se você deixar uma quantidade maior de fio. E aqui por diante, ó. Vou fazer os meus até completar todo e volto quando chegar. Então, pessoal, terminei tudo aqui, ó. Aqui no mesmo espacinho onde eu fiz um ponto, eu fiz mais um no final, tá? Aí, cortei o fio e vou tirar tudo aqui, ó, assim, de uma vez. Vou passar pela agulhinha aqui de tapeceiro. Pode ser feito com a agulha normal também. Vou vir aqui, ó, nesse ponto, ele tá voltando aqui, ó. É esse ponto aqui, onde nós iniciamos ele.
Vou passar aqui, ó, o fiozinho aqui, ó. Assim, nele. Vou voltar aqui, ó, no que saiu, onde saiu o fio, porém eu vou passar lá pelos pontos, tudo lá atrás, ó. Por dentro, ai, passou pela argola de novo. Assim, pra ficar assim, ó, perfeitinho, ó. Aí aqui atrás, vai passar por alguns pontinhos. Passa por alguns pontinhos. Vou subir aqui. Não, aqui deu errado. Vai fazer um nozinho em um dos pontos. Passei ali, mas saiu lá do outro lado, a gente não pode. Um nozinho aqui, ó. Qualquer dia desse eu vou mostrar pra vocês a posição que eu fico pra gravar, gente. Por isso que às vezes uma coisa fácil parece ser complicado. Então, feito isso, você vai fazer o acabamento nesse outro fio que foi da onde nós começamos também, ó. E vai ficar tudo bonitinho assim. Olha. E aqui está a nossa peça. Deixa eu aumentar aqui, mostrar melhor. O fundo dela ficou assim, aí vem, ó, porque o espaço é pequeno, e aqui está a parte de cima. Bom, pessoal, coloquei um imãzinho aqui, ó, esse imã. E nós vamos colocar a outra parte também, né, que é a parte de fechar ele aqui assim. Agora, nós vamos aqui, ó, esse aqui é o lado da frente, agora vamos pro lado de trás aqui, pra gente colocar a partezinha pra gente encaixar. Lembra que aqui, ó, nós temos 7 pontos, então eu vou pular um ponto de um lado, um ponto do outro. E vamos ficar com 5 pontos aqui no meio. Então, eu vou pular aqui, ó, o primeiro ponto, vou vir pro segundo ponto. Vou pegar só aqui dentro, ó, só naquele ponto de dentro. Vou pegar o relevo aqui que nós fizemos, não. E vou fazer os pontos baixos, ó, vou fazer aqui primeiro um. Vou vir pro próximo ponto, pegando só o ponto de dentro, assim, ó. O ponto inteiro, porém, o de dentro, e não esse que nós fizemos por fora. Já vou segurar esse pontinho aqui, vou fazer aqui, ó, o segundo ponto, venho pro terceiro ponto, vou pro quarto ponto e o quinto ponto. Então, nós pulamos 2 pontos aqui. Pulamos o primeiro e o último ponto desses 7. Uma correntinha, viro o trabalho. E vou repetir os pontos, ó, vou fazer 1, 2, 3, 4 e o quinto ponto fica sempre pior de pegar. Fica horrível para pegar o quinto ponto. Uma correntinha, vira novamente o trabalho. E vou fazendo, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Dessa forma nós vamos fazendo, gente, e vamos olhando aqui assim, ó. Vamos fazendo e vamos olhando aqui. Ele tem que chegar em cima aqui, ó. Ele tem que passar do imãzinho que nós fizemos. Geralmente, quando a gente coloca o botão, um botão normal, a gente trabalha até antes do botão. Como é um imã, nós vamos trabalhar até depois dele, tá? Até passar um pouco dele. Fiz a minha aqui, gente, ó, já cortei o fio até, fiz a minha, já medi certinho, já bateu ali certinho com o tamanho que eu quero, olha, pro meu. Até passou um pouquinho, mas pra mim não tem problema. Não tem problema, porque como é de pressão, né, não tem problema, de imã. E aí, feito aqui, ó, finalizei o meu último pontinho aqui, faço uma correntinha. Deixa eu fazer esse ponto novamente aqui. Ó, fiz o último ponto,
faço uma correntinha, já cortei o fio e eu vou tirar todo assim. Aqui eu ajusto direitinho, venho aqui pro lado de trás, onde eu vou fazer o acabamento, tá? Esse acabamento você vai passar por alguns fios e vai cortar e passar a colinha, como eu já falei aqui algumas vezes. Aqui, ó. Vai passar por alguns pontinhos aqui atrás. Aqui, não repuxar muito, porque tem que ficar igual a outra ponta, tá? E em algum dos pontinhos aqui você dá um nozinho e passa a colinha. Venho com a outra parte do imã, que tá aqui. Esse imã que eu comprei, ele é dourado. Então, ó, eu vou colocar ele aqui, ele é douradinho, mas tem ele prata também. Feito isso, você vem aqui, ó, do outro lado. Deixa eu cortar aqui esse fio, depois eu colo. Venho aqui agora desse lado aqui de trás e vou em algum pontinho aqui, pegar os pontos certinho pra não ficar torto, tá? E vou colocar o imã aqui, ó, bem aqui. Como você pode ver, do lado de trás apareceu aqui as pontinhas do imã, mas não tem problema porque eu vou colocar em cima dele a minha etiqueta, então vai cobrir essa parte aqui, tá bom? Então não tem problema ficar assim, não tem problema. Então aqui, ó, com auxílio de alguma coisa de ferro, você dobra as pontinhas dele aqui, ó. Dobra para um lado, pega o outro lado, dobra para dentro. Aperta bem e tá aí seu imã. Vem aqui, ó, fecha. Agora eu pego a etiqueta e vou pregar, vou colar minha etiqueta, deixa eu pegar ali para mostrar. Vou costurar minha etiqueta bem aqui em cima, ó. Então, vai sumir aqui essa partezinha do imã, ó. Vai sumir. Mas, quem não tem etiqueta, quem não vai colocar etiqueta, é fácil também, gente. O pontinho, ele tem duas partezinhas do ponto, né? Você pode pegar apenas uma parte do ponto, da frente aqui, assim, ó. Pega só a partezinha da frente do ponto, assim, ó, que não aparece lá do outro lado, ó. Ó, tá? Não tem problema não, dá pra fazer, tá? Não tem desculpa. E aí, vamos pra nossa alça. Bom, agora vamos pra alça. Nossa alça é uma alça simples pra fazer, tá? Mas é diferente aí das alças que a gente tem o costume de fazer, tá bom? Então, como que nós vamos começar? Vou pegar aqui uma argolinha, vou fazer aqui, ó, 3 pontos baixos nela, ó. Puxo aqui, faço um ponto baixo, faço o segundo ponto baixo e o terceiro ponto baixo. 3 pontos baixos, certo? Faço uma, 2 correntinhas. Vou virar o trabalho, vou laçar, vou vir aqui, ó, no ponto do meio. No ponto do meio, temos 3 pontos. No ponto do meio, eu vou fazer um puff. Vou puxar uma laçada, 2 laçadas, 3 laçadas. Ficando todas na agulha, eu tiro tudo, inclusive o da agulha. Tiro tudo de uma vez assim. E prendo o ponto. Esse ponto aqui, ó, que nós prendemos, essa alcinha aqui, ó, esse buraquinho que ficou, que é onde nós vamos fazer o nosso próximo ponto puff, tá? Laço aqui, venho aqui, ó, no terceiro ponto. Lembra que tinha 3 pontos baixos? Venho aqui no último ponto, faço um ponto alto. Um ponto alto. Pronto. Fiz essa carreira aqui, ó. Um ponto alto, um ponto puff, um ponto alto. Faço 2 correntinhas, laço, viro o trabalho. Naquele buraquinho que eu falei pra vocês, ó, em cima do ponto puff, você vai fazer outro ponto puff, ó. Puxo uma, puxo 2, puxo 3. Tira tudo de uma vez, até as correntinhas. E prende, laça. Vem aqui, ó, no ponto alto aqui, nas correntinhas que nós fizemos, não precisa ser em cima da correntinha, pode ser no espacinho assim, ó, dentro dele assim. Faz um ponto alto, certo? Novamente, ó, uma, 2 correntinhas, laça, vira o trabalho. Na
pontinha, na cabecinha do ponto puff, faz outro ponto puff. Puxa um, puxa dois, puxa três. Tira tudo de uma vez, prende o ponto com um pontinho baixo assim. Laça, vem no ponto alto, repete o ponto alto. Uma, duas correntinhas, vira o trabalho. Na cabecinha do ponto puff, ó. Na cabecinha do ponto puff, novamente, faz outro ponto puff. Um, dois, três. Tira tudo de uma vez, prende. Laça, vem aqui no ponto alto, faz um ponto alto. Dessa forma. Então, um ponto alto, um ponto puff, um ponto alto, um ponto alto, um ponto puff, um ponto alto, e assim por diante. Nós vamos fazendo assim até alcançar uma altura de alça que você desejar. Vai fazendo carreira após carreira, desse jeito, até alcançar a altura de alça desejada, aí eu volto com uma já pronta e volto com essa daqui pra gente mostrar como que prende na outra argola. Bom, pessoal, aqui ficou, a minha alça ficou assim, olha, e eu fiz com 52 carreiras, olha como que fica bonita, gente. Fiz com 52 carreiras, ela ficou com 70 centímetros. Ficou uma alça até legal. Aqui, você vai pegar, ó, aqui o avesso assim, ó. O certo seria assim, aí você vira pra ficar no avesso, puxa ela todinha assim pra ficar certinha, para não ficar torcida sua alça. E venho aqui assim, ó. Eu fiz uma correntinha aqui só para não voltar o fio, tá, gente? Vou voltar aqui, ó, no primeiro pontinho. Lembra que eu fiz um ponto alto, um ponto puff, um ponto alto? Venho aqui no ponto alto, vou lá na argolinha, ó, puxo, faço um ponto baixo. Não precisa apertar esse ponto não, tá? Pode ser um pontinho folgado. Venho aqui no ponto puff, vou lá na argola e faço o segundo ponto baixo. Venho no próximo ponto, pode pegar até, igual você já estava pegando por dentro do ponto, e faço o meu terceiro ponto baixo. Uma correntinha, corta o fio. Aqui mesmo pelo avesso, você já faz o seu arremate desse fio aqui pelo avesso, tá? Passa por alguns pontinhos. Uma agulha grossa assim para passar no ponto é mais difícil. Passa por alguns pontinhos, dá nozinho e depois você corta esse nozinho aqui bem rente e passa a colinha. E fica assim, gente, olha. Fica assim as alcinhas, olha. Aqui está a frente do nosso trabalho, ó. Ficou assim. E essa é a nossa bolsa, pessoal, com esse ponto maravilhoso. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Fiquem com Deus e até o próximo. Tchau, tchau!